Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro da graça, no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Assim disse Yeshua HaMashiach. Hoje nós conheceremos os mistérios da Arca da Aliança. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, na mensagem de hoje, descobriremos os mistérios que envolvem a Arca da Aliança, aquilo que o Espírito Santo revelou. No livro de Êxodo 20, o povo teve medo. Quando foi isso, amados? Quando o povo foi liberto do Egito, então foram ao deserto e Deus Adonai quis falar ao povo. Como foi? Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da alta buzina e o monte flamejante, o povo teve medo. Retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fale conosco, e ouviremos. Elegeram Moisés como mediador entre Deus e os homens. Em Êxodo 25:10, Deus Adonai ordenou que se fizesse a Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira, de acácia. Lembrando que a acácia é uma madeira de fácil manuseio, entretanto de alta durabilidade. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e fará sobre ela uma moldura de ouro. Amados, profeticamente, a madeira refere-se ao homem, e o revestimento de ouro por dentro e por fora refere-se aos nossos corações, e por fora o nosso testemunho. Continuando, então a madeira revestida de ouro, que seria do nosso testemunho. Em Êxodo 25, 12 e 15, haviam 4 argolas. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, do lado de fora. 2 argolas de um lado e 2 de outro. Os varais permanecerão na arca. Não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Assim falou Deus Adonai. Mais à frente, nós vamos verificar e descobrir o que significam essas 4 argolas e o testemunho. Em Hebreus 9:4, lembrando que a carta aos Hebreus é do apóstolo Paulo, que escreveu para o povo de Israel o conteúdo da arca. E a arca da aliança toda coberta de ouro, a qual estava um vaso de ouro que continha um maná. Já era uma profecia a respeito do Yeshua HaMashiach. E a vara de Arão, que dava a direção do Espírito Santo, a referência do cajado, a direção do Espírito Santo. E dentro dela continha as tábuas da lei, a lei de Deus Adonai. Então, continha dentro da arca a lei do Pai, a graça de Yeshua HaMashiach, a revelação do Espírito Santo, que refere-se ao livro de Apocalipse. Em Êxodo 25:22, Deus falava sobre a arca. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Um ponto aqui, amados,
que o propiciatório é como se fosse uma tampa única. Em cima havia os dois querubins, um de frente para o outro. E no meio dos dois, Deus falava e ordenava as ordens ao sumo sacerdote. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Mais à frente nós veremos o que representa esses dois querubins. Então, a arca toda de ouro, com os dois varões e as 4 argolas que ficavam por fora da arca. Entretanto, havia um tampo único, onde os dois querubins, um estava de frente para o outro. E um mistério dentro da arca, onde continham os artefatos do testemunho de Deus para o povo de Israel. Entretanto, havia uma profecia no livro de Jeremias e no livro de Isaías, de uma nova aliança que viria, uma transformação de Deus Adonai com o povo de Israel. Assim, no livro de Jeremias, Yeshua pronunciado, profetizado. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. Era uma profecia que Deus Adonai colocaria as leis em nossa mente e as suas escrituras seriam escritas nos nossos corações. No livro de Isaías, assim foi profetizado Yeshua HaMashiach, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Deus Adonai concedeu o seu Filho unigênito. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Já era a profecia da nova aliança que viria para o povo de Israel. Já no seu ministério, Yeshua HaMashiach pronunciou ser o maná que desceu do céu. Assim ele disse, descrito em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que muitos estranhos, mas a carne é a carne do cordeiro, aquele cordeiro que teve que ser preparado na Páscoa, antes do povo sair liberto do Egito. Ele já era uma profecia de Yeshua HaMashiach, que eu darei pela vida do mundo. Yeshua HaMashiach seria o Cordeiro de Deus Adonai, o que tira o pecado do mundo. Em Hebreus 8:2, então, Yeshua HaMashiach, ele é o mediador, o novo mediador da nova aliança. Lembrando que no início o mediador era Moisés. Entretanto, a evolução de Deus Adonai, que deu seu único filho unigênito para o mundo, que salvasse o mundo, sendo ele o Cordeiro de Deus. Então ele, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, uma pontuação, amados, que o tabernáculo, o templo, foi transformado, somos nós, que o Senhor fundou e não o homem. Então seríamos transformados. Vejamos, Yeshua HaMashiach, o sumo sacerdote celestial, o Cordeiro que está vivo. Em Hebreus 9:26, Yeshua como Cordeiro, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, porque com uma só oferta
aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, amados. Então, a nova aliança seria através do sangue, o sangue do Cordeiro. O sangue, a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Mas, para que os irmãos entendam, é o sangue do animal que Abel sacrificou. Entretanto, Yeshua HaMashiach, como o Cordeiro, o Filho de Deus, seria o único sacrifício para a salvação do homem na face da terra. Em Mateus 27, 51, neste instante, o véu do templo se rasgou. Amados, essa foi a transformação, quando o templo de pedras foi retirado, a glória de Deus, o Espírito Santo saiu do templo, consequentemente também da arca da aliança. O centurião e os que com ele guardavam a Yeshua, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, quando Yeshua HaMashiach verteu seu sangue e aspirou pela última vez, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Portanto, amados, o centurião e os seus soldados, quando viram a sucessão de eventos, igualmente o povo que estava no Monte Sinai, então reconheceram que Yeshua HaMashiach, ele era o Cordeiro de Deus. Vejamos agora na arca os mistérios, as argolas que estão por fora, como se fossem 4 alianças. Entretanto, estão por fora da arca, onde cada 4 homens transportavam a arca para as guerras, para todos os lados onde o povo de Israel passariam. Entretanto, amados, esses 4 homens que andam pela terra, profeticamente apontam para os 4 ventos sobre a face da terra. E os mistérios contidos dentro da arca estavam sobre os 2 querubins. Amados, o mistério, os 2 querubins tratam-se das 2 testemunhas, os 2 ungidos da face da terra, que Deus elegeu como as testemunhas que receberiam poder nos finais dos tempos, que tratam-se dos 144.000 filhos de Israel e dos gentios, que seriam lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Vejamos as figuras proféticas. Então, a Arca da Aliança, ela era uma figura profética onde Deus se manifestou a sua glória para os filhos de Israel. Entretanto, houve uma evolução. A glória foi transportada para Yeshua HaMashiach, onde ele nos transformou em templos vivos. Eles servem no santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus, os filhos de Israel. E aqui ele declara: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, amados, o templo de pedras, a arca da aliança, que estavam sob a jurisdição do homem, não foi perfeita, mas através da perfeição do Cordeiro, só Yeshua HaMashiach cumpriu o Teshuvá. Os irmãos de Israel sabem muito bem o que significa o Teshuvá. Ele era o Cordeiro sem manchas, sem pecado, a perfeição. Pois, se na primeira aliança não tivesse sido com problema, não haveria buscado uma segunda aliança.
Em 1 Coríntios 2,13, fala a respeito da linguagem espiritual. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Portanto, aqueles irmãos que estão presos às coisas terrenas não podem compreender esta mensagem ou a figuração apresentada nas Escrituras Sagradas, que houve uma evolução, uma transformação. O templo foi transformado, o templo passou a ser templo vivo, nós, os servos de Deus. E também, consequentemente, a Arca da Aliança foi transformada, pois dentro da Arca da Aliança estava a lei, estava o maná que desceu do céu, que é Yeshua HaMashiach, e estava também o cajado, que floresceu e era a direção do Espírito Santo profeticamente. Então, amados, podemos revelar sem sombra de dúvidas aquilo que o Espírito Santo nos revela, pois a Arca da Aliança hoje, para nós, trata-se da Bíblia, as Escrituras Sagradas, pois nela está o livro da lei, a Torá, está o livro da graça, o Novo Testamento, e o livro da revelação, o Apocalipse. Pois quando nós estamos cheios do Espírito Santo, com a presença dele, quando nós abrimos as Escrituras, podemos contemplar os mistérios da glória de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, assim diz o Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega, as Escrituras, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, pois é o Cordeiro vivo, que era aquele que foi profetizado e que há de vir nos buscar, o Todo-Poderoso. Amados, a Arca da Aliança foi transformada. Trata-se das Escrituras Sagradas da Bíblia. Necessário é profetizar novamente, pois os gentios e os filhos de Israel necessitam parar de se degladiar, pois são duas testemunhas, com duas alianças. Os filhos de Israel possuem a aliança eterna deles, mas também os gentios que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro possuem uma nova aliança, a aliança do sangue. Assim, futuramente, os 7 trovões e as suas vozes ecoarão no Brasil para o resto do mundo e chegarão aos filhos de Israel. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.